bem-vindos nesse domingo. Então, como de costume, vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Celestial, ao querido Mestre Jesus, agradecendo por mais este dia, por mais este encontro, que possamos absorver os ensinamentos que serão passados nesta manhã, que possamos abrir o nosso coração para receber essas mensagens e aplicar na nossa vida com coragem, com força e resignação. Que Deus Pai nos abençoe a todos. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles. Alguém é a primeira vez aqui? Todo mundo veterano? Ótimo. Hoje nós vamos bater um papinho aqui sobre... Tá bom o som aí, Eduardo? Ótimo. Nós vamos bater um papinho hoje sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos chamados e poucos escolhidos. Sabe o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não, nós estamos aqui. Estamos ouvindo o chamado desta festa de bodas que fala esse capítulo aqui. Vamos ver o que é isso? Parábola do festim de núpcias. Jesus sempre usava um acontecimento da tradição judaica, da vivência judaica. Ele sempre aplicava isso para nós. Eu digo para nós porque nós estávamos lá. Para nós, que era porque a gente pudesse entender a mensagem dele. Então, por isso que é o problema aqui das festas de núpcias. As festas de núpcias, casamento, era um acontecimento, apoteótico na época. E só era convidado pessoas escolhidas. Era selecionado, né? Então, era uma honra a gente ser convidado por um casamento. Então, diz assim a parábola. Jesus, falando ainda por parábolas, lhe disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, o casamento do reino dos céus com Jesus, com o Cristo, com a terra, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que a ela foram convidados, né? Mas eles recusaram a vir. Então o rei mandou os servidores convidar e o pessoal se recusou a ir para as festas de núpcias. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam. Nós, que fomos convidados, não nos preocupamos a ir a essas festas de núpcias. E se foram um para sua casa de campo, desde aquela época a gente largava tudo para ir para casa de campo, para a praia, jogar um bote, jogar um baralho, né? Olha aí como é que a gente vem repetindo a coisa. E outro a seu negócio. Outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado os seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. No finalzinho do nosso bate-papo hoje, nós vamos entender o que é essa atitude do rei. Mas Deus, com cólera, matou, exterminou. Deus, né? Mas nós vamos entender isso daí. Então ele disse aos servidores, o rei disse aos servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram bons
e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servidores, aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Coisa esquisita, né? Chamou todo mundo, chamou os escolhidos, não foram. Depois, né, mataram os servidores do rei, né, que foram chamar o pessoal. E depois ele falou: chama todo mundo. Foi para a encruzilhada, onde nas encruzilhadas passam todo mundo. E por fim chamou todo mundo e depois pegou aquele que estava sem a roupa nupcial e jogou fora. Mas por que isso, né? Expulsou da festa, né? Quem que é esse daí? Os primeiros convidados foram os hebreus, porque os hebreus foram os primeiros a aceitar Deus, foram um povo monoteísta. Foi o primeiro povo a aceitar um Deus só. Os demais era tudo politeísta, tudo tinham vários deuses: Deus da chuva, do vento, da fortuna, Deus da guerra, Deus não sei o quê. Mas os hebreus não, os judeus não, tinha um Deus único. Esses são os primeiros convidados. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a nossa plenitude espiritual. É o nosso galgar, a nossa elevação moral e espiritual. Isso é o reino dos céus. E aonde está esse reino dos céus? Está dentro de nós. Está dentro de cada um de nós. Todos os dias nós levantamos, acordamos, e tem dia que nós acordamos no inferno, cheio de tribulações e raiva, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tem dia que a gente acorda no céu, que é o estado de espírito nosso. Então esse reino dos céus está dentro de nós. E como é que a gente faz para conseguir isso daí? Então vamos entender a parábola. O rei enviou novamente os seus mensageiros. Mandou primeiro, convidou os judeus, mas não foram. Aí enviou novamente seus mensageiros, certo? E esse pessoal não aceitou o convite, acabou matando os mensageiros. Quem são esses mensageiros? São os profetas que apareceram antes do Cristo. Então, se nós pegarmos quem vieram antes do Cristo, esses profetas anunciaram a vinda do Cristo. Elias, né? Vários profetas. Então eles enunciaram, vieram com o convite para que conhecemos o reino do céu, e nós não aceitamos isso daí. E depois, quando vieram outra vez, chegamos a matá-los. E devido à posição dos saduceus e dos fariseus, nós ficamos muito apegados aos rituais dos templos, às coisas materiais. Tinha que matar um pombo, matar uma vaca, matar um cabrito, tinha que jejuar, deixar de comer, tinha que não sei o quê. Então, e somos, infelizmente, ainda somos hoje, arraigados a muitos rituais, que a gente acha, né, que se não levar um determinado objeto a um determinado lugar, nós não seremos atendidos. Ou nós fomos atendidos porque nós prometemos que a gente ia rezar tantos dias, que ia ir no centro tomar passe tantos dias. Não, nós somos atendidos pela nossa fé, pela nossa confiança. Não existe comércio entre as coisas de Deus e nós. Tudo depende de nós. Tudo. Então, devido à incredulidade dos saduceus e o fanatismo dos fariseus, o povo hebreu acabou perdendo a nação, né? E dividiram a nação, dividiram os que acreditavam, os que aceitavam, e aqueles que não acreditavam em nada, somente nos rituais, na parte material, certo?
Aí o rei pediu aos seus mensageiros que fossem pelas ruas encruzilhadas e que chamassem a todos que encontraram. Então, não somente esse chamamento do reino dos céus, esse convite de aproximação a Deus, não somente veio só para os judeus, mas veio para todos. Jesus é um exemplo vivo disso. Ele não fez diferença entre fariseu, saduceu, publicano, que eram as divisões que tinha dentro da sociedade judaica. Ele não fez divisões, certo? Jesus aceitou a tudo e a todos, como sendo os filhos de Deus que somos. Então não teve divisões. Então todos esses foram chamados para esse banquete, para essa festa de núpcias. E todos nós. E é o que nós estamos aqui. Nós estamos aqui recebendo, atendendo esse chamado para participarmos desse banquete. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui cosendo, confeccionando o nosso traje nupcial, a nossa roupa nupcial, para participarmos desse banquete no céu. Não tem aquele que estava sem os trajes certinho para participar? O que é esse traje nupcial, essa roupa especial? O que é isso? É a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Como que nós vamos adquirindo esses trajes? Reforma íntima, que é a finalidade da doutrina dos espíritos, que nós estávamos comentando hoje na reunião. É a reforma íntima. Se o pessoal acha que a doutrina dos espíritos é comunicar com os espíritos, também é, mas a finalidade nossa é a reforma íntima. Porque à medida que nós vamos crescendo intimamente, que nós vamos nos reformando, nós vamos adquirindo conhecimento, vamos mudando as nossas atitudes, vamos mudando o que falamos, vamos mudando o que fazemos, nós vamos crescendo. E por amostragem, por exemplo, nós vamos fazendo isso com quem está do nosso lado. É isso aí. Nós vamos crescendo e crescendo quem está do nosso lado. Essa é a finalidade da doutrina dos espíritos, da doutrina espírito. É isso que é coser, fazer essa roupa nupcial. É estarmos preparados para um ambiente mais elevado, para um ambiente mais sutil, menos material. Porque até então nós estamos mergulhados neste mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui, no mundo do egoísmo, que todos nós temos, das paixões que todos nós temos, da inveja que todos nós temos. Todos nós, faz parte do nosso estágio, desse nosso estágio espiritual, faz parte de tudo isso. E nós estamos lapidando isso daí. Nós estamos tirando uma lasquinha por vez. Quando que a gente tira? Através da onde? Através dos ensinamentos do Cristo e através das sucessivas reencarnações que vamos tendo. As reencarnações são necessárias, porque cada encarnação nós passamos por uma experiência nova. Vamos suprindo aquilo que deixamos de fazer ontem, e não é castigo, é porque nós temos que passar por isso. Nós só aprendemos quando a gente tem prova. A gente só entende a matéria estudando para a prova. Porque se a gente não tiver prova e saber que vai passar, ninguém estuda nada. Nós vamos sair do primeiro ano, vamos sair para o segundo ano com o mesmo conhecimento que a gente tinha antes de entrar no primeiro ano. Então nós necessitamos das provas. As provas são os testes para ver se realmente nós absorvemos aquilo que nós aprendemos. As provas e expiações estão aí. Então diz aqui, o reino entrou na sala para os convidados que lá estavam, porém havia um sem a veste nupcial. Esse um sem a veste nupcial é aquele que não estava preparado para estar nesse ambiente. Quem não está preparado para estar nesse ambiente não vai entrar, não consegue. Gente, a gente fala que a gente quer ir para um mundo melhor.
será que nós, com todo esse peso material que temos, será que nós vamos conseguir viver nesse mundo melhor? Chega lá, meu irmão, minha irmã, e não sei o que a gente vai falar? Um bando de gente chata, pô, tá louco, meu irmão, eu, hein? Eu não aguento isso aqui. Eu quero agitação, eu quero barulho, né? Eu quero um sonzão pesado. Eu vou lá no Tomorrowland, lá, né? Então, se nós não estivermos com essa roupa nupcial, se a gente não estiver preparado, a gente não consegue viver sobre isso daí. A gente não consegue habitar esse ambiente. Por quê? Porque está fora do nosso padrão vibratório. E o padrão vibratório, ele vai melhorando a cada encarnação que passamos, a cada vez que vamos aprendendo, ele vai melhorando. É gradativo. Tudo gradativo. É a mesma coisa que pegar alguém que está no primeiro ano do primeiro grau, que quer ser engenheiro, né? Um engenheiro, e jogar ele para o 5º ano de engenharia, ele vai acompanhar o curso? Não. Porque ele pulou etapa. Tem que cumprir as outras etapas atrás. E mesmo assim somos nós, moralmente e espiritualmente. Significado espírita dessa passagem: o convite é universal, mas apenas os que purificam o coração e praticam os evangelhos de forma sincera são os escolhidos. Então, somente seremos escolhidos a partir do momento que a gente pratica o evangelho. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui numa aula de corte e costura. Estamos confeccionando o nosso traje nupcial. Estamos confeccionando o traje que vai nos dar direito a estar mais acima, moralmente e espiritualmente, amanhã. E esse capítulo fala da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram, quanto a porta da vida é pequena, e como há poucos que a encontram. Está em Mateus, capítulo 7, de 13 a 14. Realmente, essa porta estreita é como se fosse um funil. E é difícil a gente passar nessa porta estreita. Porque nessa porta estreita só passa os magrinhos. E quem são os magrinhos? Os magrinhos são aqueles que tiraram a gordura chamada egoísmo, a gordura chamada preguiça, a gordura chamada mentira. Então, cada vez que nós vamos tirando essas camadas, nós somos uma cebola. Cada vez que a gente vai tirando as camadas da cebola, a cebola vai se diminuindo. Então, nós vamos emagrecendo espiritualmente. E hoje nós estamos obesos, gente. Obeso, cheio de coisa. Então, todos os vícios que nós temos, todas essas coisas do mal, entre aspas, que nós temos hoje, nós vamos depurando. E à medida que a gente vai depurando através da mensagem do Evangelho, da mensagem do Cristo, nós vamos emagrecendo. Então, aprendemos que, além de nós estarmos aqui hoje numa aula de corte e costura, nós estamos aqui num grupo de dieta. Nós estamos aprendendo a fazer uma dieta. Certo? Todo mundo aqui, os homens vai ficar com barriga tanquinho um dia, as mulheres lindas e maravilhosas, sem necessidade de inserir isso, aquilo e tal, não sei o quê. Mas nós estamos nesse curso de dieta, nós estamos fazendo um curso de dieta também. Olha como é benéfico a doutrina dos espíritos, nos dá curso de corte e costura e curso de dieta. Estamos aprendendo a fazer uma dieta aqui, tá? Então, essa é a porta estreita. Significado da porta estreita, significado espírita. A salvação exige trabalho moral e perseverança. Trabalho moral e perseverança. Poucos se dispõem a seguir o caminho estreito, mas é o único que conduz à elevação espiritual. Fora da caridade não há salvação. É o único.
Vamos para um outro item. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Nós achamos que, por vir aqui no Joana de Ângeles, de domingo, de terça-feira, de quarta-feira, e não sei o que, vim aqui, aplica passe, lê obras de Allan Kardec, lê obras de Chico, e chega, bom dia, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, que a paz do Senhor esteja com você, e não sei o que, e depois lá fora faz tudo diferente, é a turma do Senhor, Senhor. Não. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Diz aqui, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão nos reinos do céu, mas somente entrará aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Nossa, né? Profetizamos tanto aqui, falando de Deus, de Jesus, hora da caridade não há salvação, não sei o que, não é verdade? Eu tenho que ser reconhecido lá por isso. Ora, eu sou um cara, eu sou um espírito de luz, olha a minha careca como brilha, né? Não expulsamos os demônios em vosso nome, e não fizemos vários milagres em vosso nome, então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Quer dizer, tudo aquilo que fizemos da boca para fora. E dentro? Puta, lá vem aquele cara me encher o saco, de não vou falar dos problemas dele. Nossa, já vem aquela lá, nossa, ela leva 5 litros de água fluida, não sei o quê. Entendeu? Estou dando exemplo aqui, nosso, aqui do grupo espírita aqui, né? Mas o que acontece por aí? Profetizei em seu nome, criei templos em seu nome, e daí? Tudo externo, tudo matéria. Nada disso tem valor. Significado espírita disso. Não é pelas palavras ou aparências que se alcança o reino dos céus, mas pelas obras e pela vivência sincera dos ensinamentos de Cristo. O verdadeiro cristão se conhece pelas ações. Eu tenho um amigo meu que é ateu. Mas ateu, se tiver grau, ele dá no 1000 graus. Mas o cara faz muito mais que eu pelo semelhante. Muito mais. Ele fala, eu tenho obrigação de fazer, mas porque eu consegui vencer, tem muita gente que não consegue vencer, eu vejo gente que luta igual a mim e não consegue. Então eu tenho obrigação de fazer. Quem você acha que é mais cristão, eu ou ele? Ser ou não ser cristão é um título. A essência está aqui nas ações, nas vivências, no exemplo. Ele pode não ter o título de cristão, mas ele age como um cristão. Ele é. E se a gente fala, ninguém acredita. Mas, gente boa. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que houver sabido a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Gente, isso aqui serve para nós, hein? Mas aquele que não houver sabido sua vontade e que tiver feito as coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles que tiver confiado mais coisas. Está em Lucas capítulo 12, de 17 a 48. Então é o seguinte, nós estamos aqui nesse curso de corte e costura, nesse curso de dieta, né? Estamos no curso aqui também de, como que se diz portar em sociedade? Eu não sei. Etiqueta, obrigado. Nós estamos também num curso de etiqueta aqui, né? Não é só no Senhor, Senhor, vamos agir, certo? Obrigado, viu? Tá? Minha contra-regra. Aí,
nós estamos nesse curso de etiqueta. Então é o seguinte, veja quantas informações nós recebemos nesses 3 cursos. Quantas coisas, quantos conhecimentos nos é passado, quantos conhecimentos nós temos condições de ler, estudar e aprender. A partir desse momento, nós temos obrigação de ser diferente primeiro, para conosco, que nós temos essa obrigação de sermos diferentes para conosco, e sermos diferentes para os que estão à nossa volta. Então, não tem essa, daqui amanhã, nós passarmos para o lado de lá, não vai ter ninguém julgando a gente, mas a consciência da gente vai falar, puxa vida, você poderia ensinar aquele irmão, aquela irmã, a fazer a sua roupa nupcial, a fazer a sua dieta e ter seu curso de etiqueta. Você sabia, mas você não fez. Se você não fez, você é um indolente. Quem que está falando isso para nós? Deus? Ministro da Justiça? Não, é a nossa consciência. A nossa consciência é o que mais nos mata. Por isso que nós temos, muitos de nós, a maioria de nós, ou todos nós, temos dentro de nós o sentimento de culpa. Porque nós sabemos naquilo que deixamos de fazer, nós sabemos naquilo que erramos. E não corrigimos. E a misericórdia de Deus é tão grande que não tem aquela de você errou, você vai para o inferno. Não. Você errou, reencarna de novo e refaça a sua situação. Vai reaprender. É a misericórdia de Deus. Vai passar de novo. Para você não se perder, nós vamos mandar um defeitinho para você, um probleminha para você acordar que a coisa não é assim. Estão entendendo? A cada reencarnação que a gente vem para reparar aquilo que nós deixamos no meio do caminho ontem. Ou que nem começamos. Então, tudo aquilo que nós passamos tem um porquê, ou do passado, ou tem um porquê de hoje, que muita coisa, muito problema nosso hoje foram criados por nós alguns anos atrás. Alguns meses atrás, a gente joga tudo na costa do karma. Mas isso é kármico. Mas e a sua preguiça, como é que vai? Vai bem, cada vez mais gorda, atuante, né? Então, muitas das coisas que nós passamos hoje, que nós estamos repetindo, ou de encarnações anteriores, ou estamos passando por problemas nossos hoje. Então, nos é cobrado. E aquele que faz determinadas coisas hoje por ignorância, que não receberam esses 3 cursos, que não tiveram, que não perceberam esses 3 cursos, serão cobrados, mas de uma forma mais leve do que nós que passamos por essa escola. Então, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Significado espírita. Quanto maior o conhecimento espiritual, como que o Espiritismo nos oferece, maior a obrigação moral de aplicá-lo. A responsabilidade cresce com a compreensão ao que muito foi dado e muito será pedido. Então, pessoal, veja o número de informações que nós recebemos. Muitas coisas que pensávamos alguns anos atrás, pelo que nós recebemos de informação dentro do Evangelho do Cristo e dentro do Livro dos Espíritos, dentro das obras de Kardec, eles nos esclarecem muita coisa. Então dá para a gente melhorar a nossa vida. Nós vamos ficar 100% legal? Não. Não existe isso. Sempre nós vamos ter uma pedrinha no rim. Se não tem a pedrinha no rim, tem uma em cada pé do sapato. Sempre. Porque faz parte do jogo, faz parte do planeta isso aí.
mas nós podemos aliviar. O Evangelho do Cristo, a mensagem do Cristo, é o nosso analgésico. É um analgésico universal, tanto para a dor da matéria e principalmente para a dor do espírito, que é o que mais dói. A dor moral nossa é a que mais incomoda, é o que mais dói. Porque a dor da matéria, a gente toma injeção de qualquer coisa, aí um comprimido e tal, ficamos 3, 4 horas sem ela, a hora que ela voltar, toma outro e assim vai. Mas a dor moral, né, que nos incomoda dentro, é difícil. Por que comigo? Por que com a minha família? Mas eu... Então, dentro do Evangelho do Cristo tem a resposta. Tem essa resposta. Como nos importamos, como que nos portamos como convidado hoje? Muitos de nós ainda estamos nas práticas exteriores, porém longe do coração. Será que batermos no peito e dizer, Senhor, Senhor, iremos merecer um lugar ao céu? Será que nós vamos fazer parte desse banquete só por dizer Senhor, Senhor, saber Evangelho, capítulo, versículo, não sei o que, Bíblia, o que adianta? É decoreba. Se eu não vivo a mensagem, se eu não vivo essa mensagem, estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Quantos de nós ouvimos a palavra divina e a aguardamos e a praticamos? Cada um de nós é para responder para nós mesmos isso daí. Por isso Jesus disse, haverá muitos chamados. Quantos recebem esses chamados, né? Dentro de uma organização espírita, dentro de uma sinagoga, dentro de uma mesquita, dentro de um templo budista, dentro de um templo evangélico. Quantos de nós recebemos esses chamados? Né? E ainda conseguimos matar os mensageiros que vêm nos chamar, né? Que é o pessoal das Escrituras, certo? Por isso Jesus disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos, certo? O capítulo 18 ensina que todos os convidados ao progresso espiritual, mas apenas os que trabalham sinceramente pela reforma íntima, serão escolhidos. Que trabalham sinceramente pela reforma íntima, serão escolhidos. A salvação exige esforço, prática do bem, humildade, responsabilidade moral diante do conhecimento recebido. Então exige esforço nosso, a salvação. O que é essa salvação? É nos salvar das intempéries do espírito, dos problemas que hoje nós passamos, desses altos e baixos que hoje nós temos. Quando procuravam Jesus, Jesus não falava, o que queres que eu faça? Você quer ser curado ou quer ser salvo? Eu estou com uma dor lombar aqui. Jesus tirava a dor lombar. Até foi comentado hoje a passagem do cego lá na casa de Simão Pedro, que desceram o cego pelo telhado. O cego não, desculpe, o aleijado. Jesus curou o aleijado saiu andando, depois que Jesus fez vários milagres, milagres entre aspas, curou várias pessoas, não sei o quê. Depois ele saiu, foi até a beira do lago e começou a chorar. E Pedro foi atrás dele, perguntou para ele, por que chora? Ele falou, porque todos esses eu apenas curei, eu não salvei. Porque o aleijado saiu de lá e foi lá para o Bataclan, lembrei da hora. Né? A gente vai para o Bataclan, não é? Quando está tudo bem, a gente vai para, né? Vai se divertir. Né? Então é isso daí. Então ele não se salvou. O que esse aleijado fez com essa cura que ele recebeu, com essa oportunidade de poder se locomover melhor, de poder produzir,
ter uma vida melhor, produzindo, trabalhando, saber lá. Ele foi para onde? Foi para a festa, foi beber, né? E é o que nós fazemos. Nós queremos ser curados ou queremos ser salvos? A gente quer ser curado, a gente não quer mais aquela dor no pé, aquela desinteria danada que não passa, a gente quer ser curado disso. Tudo bem, você com saúde, você vai fazer o que depois? Vou pescar o ano inteiro. Vou para a praia tomar sol o ano inteiro. O que nós vamos fazer com essa nossa saúde? O que nós vamos fazer de bom para nós e para os outros, com essa oportunidade que nós estamos recebendo? Então, a salvação exige esforço, prática do bem, humildade e responsabilidade moral diante do conhecimento recebido. E finalizando, gente, que eu já estourei 9 minutos aqui, nós vamos lá. Lembra que o rei teve cólera, matou todo mundo, tacou fogo em cidade, não sei o quê? Então vamos ver essa parte aqui. Essa parte está em Mateus, no capítulo 22, no versículo 7. O rei, tendo sabido disso, quer dizer, daquele pessoal que matou os mensageiros dele, né? E ninguém quis ir lá para a festa de núpcias, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e incendiou a sua cidade. Interpretação teológica e espiritual. O rei é Deus. A cólera do rei não representa um capricho humano, mas sim a justiça divina perante a recusa e violência dos convidados. Deus é paciente, mas também é justo. Então veja por quantas coisas nós passamos e tropeçamos por não receber esse convite do rei. Então acontece tudo isso conosco. É a justiça divina. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Não é castigo, não é nada. Os convidados iniciais são o povo de Israel, conforme nós falamos aqui. Na leitura tradicional cristã, Jesus está a referir-se ao rejeitar do Messias por parte de muitos líderes religiosos de Israel. Então, muitos líderes religiosos da época não aceitou o Cristo, porque Cristo trazia um Deus diferente. Cristo trazia não a vitória pela espada, mas sim pelo amor. E o pessoal está, até hoje, dentro do judaísmo, acha que o Messias está por vir. Pela força da espada, pela força dos exércitos, isso o quê? Até hoje. É a crença, é a faixa de cada um. É a faixa de cada um. Acontece alguma coisa de mal para aquele que é contrário ao a nossa escolha futebolística ou partidária? Deus é justo, castigou ele. A gente não pensa assim? Pensa. Nós pensamos assim, a justiça de Deus. Porque ele é corintiano, então que cai um raio na cabeça dele, né? Aí o corintiano fala, justiça de Deus, caiu um raio na cabeça do palmeirense lá e tal. Então a gente acha que Deus é tribal ainda, partidário, né? Infelizmente, ainda estamos nessa. Os servos maltratados e mortos representam os profetas do Antigo Testamento. Deus enviou os profetas para chamar o seu povo à conversão. Muitos foram ignorados ou mortos, e isso culmina com o próprio Jesus sendo rejeitado e crucificado. Exterminou esses homicidas e queimou sua cidade. Esta frase é interpretada por muitos estudiosos como uma referência profética à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Jerusalém foi dizimada em 70 depois de Cristo. Então o pessoal, né, dá essa referência profética de Jesus, que de fato queimaram cidade e templo. Assim Jesus estaria antecipando um juízo histórico, consequência da rejeição da mensagem divina. Convite que depois é estendido a todos. Após isso, o rei manda chamar a todos que encontrarem pelos caminhos, bons e maus,
representando a abertura do reino de Deus a todos os povos, não apenas a Israel. Ou seja, o Evangelho torna-se universal. Gente, o Evangelho do Cristo vale dentro do nosso sistema solar, fora do nosso sistema solar. O Evangelho do Cristo vale em todos os níveis espirituais. Em todos os níveis espirituais. E a cada vez que nós vamos tendo conhecimento, nós vamos absorvendo esse Evangelho, atendendo esse Evangelho de uma forma diferente. Tá bom? Muito obrigado pela paciência. Desculpa de estourar o tempo aqui, estourei com 43 minutos, mas nós vamos pagar hora extra para vocês desses 43 minutos, né? Tá joia? Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de falarmos, de escutarmos. Que todos aqueles que aqui estão, nós os encarnados desdobrados, desencarnados, possamos receber essa luz revitalizadora do Cristo. Todos nós. Agradecemos o amparo, a assistência e a segurança da equipe espiritual dessa casa, da equipe espiritual responsável pelo Evangelho. Muito obrigado, meu Deus. Que todos recebam essa luz revitalizadora do Cristo, amenizando as dores morais e materiais de cada um. Que levemos para as nossas casas, nossos locais de trabalho, nossos locais de convívio, essa vibração do Cristo, revitalizando a fé. Tenhamos uma semana com muito trabalho, muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Excelente semana a todos. Um bom feriado, né? De 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Espírito de Luz.